Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de hoje. Aula de número 26, objeto de conhecimento, educação midiática na construção da cidadania. Leitura, escuta e produção textual, contexto de produção, circulação e recepção de conteúdos na cultura de rede. Curadoria e redistribuição de conteúdos. Apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. Réplica, posicionamento responsável em relação a temas, visões de mundo e ideologias veiculados por textos e atos de linguagem. Como detalhamento, nós temos leituras, produções textuais, comparação e análise de notícias em diferentes fontes, veículos e mídias, usando procedimentos adequados para a checagem de fatos e fotos publicados no intuito de combater a proliferação de informações falsas. Certo, pessoal? Então, no detalhamento já vimos aí o que nós estudaremos na nossa aula de hoje. Vem comigo. Muito bem, estou aqui no nosso cenário do CMEAN News, isso mesmo, vamos falar então de notícias, né? Algo aí que está presente na nossa vida através da comunicação, muito bem. Vamos falar de fato ou fake, vamos falar de fake news, né? E aí eu convido vocês, vamos falar de fato ou fake, o que é fato, o que é real e o que é fake, né? O que é falso. É isso que nós vamos trazer. Vou apresentar a vocês aí, então, técnicas de como nós podemos identificar, né, se essas informações elas são verdadeiramente fatos ou são fakes, né? Se elas não existem, se elas são inventadas. E aí nós já tivemos outras aulas sobre isso, só que agora nós vamos ver exatamente na prática uma notícia, né, voltada para cada tipo, então, de checagem que nós vamos ter, tá bom? Então, olha só, entenda como a nova onda de fake news influencia a guerra digital. Melhor resposta à desinformação é o letramento e o ensinamento, tá bom? Então, nós temos essa guerra digital, sim, entre informações falsas e informações verdadeiras, que muitas vezes as pessoas se deixam enganar, né, aí por informações falsas, compartilham essas informações sem perceber que está causando aí um grande mal para a sociedade, tá? E melhor resposta a isso é o quê? Né? A desinformação é você se letrar digitalmente, midiaticamente, né? Conhecer aí as ferramentas para identificarmos essas informações falsas e aí realmente trabalhar com as informações verdadeiras, né? Vamos aprender, então, a como trabalhar com isso, certo? Acompanhe, então, comigo aqui o nosso primeiro site que nós vamos conhecer, né? Vamos falar aí algumas situações sobre essa guerra digital que eu acabei de falar para vocês. Nós estamos falando da Agência Brasil, né? Que é um site aí governamental, né? Faz parte da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. E aí nós temos uma matéria falando sobre isso. Entenda como a nova onda de fake news influencia a guerra digital. Como que isso acontece, professor? Olha só. Melhor resposta à desinformação é o letramento e ensinamento. Acompanhe comigo. Há uma nova onda de desinformação no Brasil, impulsionada por conteúdos e notícias falsas, fake news, nas áreas de saúde, educação, atreladas aos costumes. Nesse primeiro trimestre de 2024, teorias conspiratórias se propagam nas redes sociais com informações falsas sobre vacinas, dengue, aborto, escola sem partido, doutrinação de esquerda, cultura LGBT e erotização, observam os pesquisadores, né? Em anos eleitorais, atesta o jornalista e pesquisadora Magali Cunha, do Instituto de Estudos da Religião ISER, né, no Rio de Janeiro, a propagação de fake news é intensificada. Nos anos de 2018, 2020 e 2022, foram muito intensos com a desinformação dos ambientes digitais
Já entre 2019 e 2021, houve deliberadamente uma política de desinformar, promovida pelo governo, né, do então presidente Jair Bolsonaro. Mas, desde outubro do ano passado, é cada vez mais alta a intensidade e quantidade de notícias falsas, constata Magali, uma verdadeira guerra digital acrescenta, tá? Então isso aqui é só para a gente entender o que é essa guerra digital, né? E como que essa guerra digital, essa onda de fake news, ela vai influenciar dessa forma. Vejam que nos últimos anos, essa onda de fake news ela cresceu muito, principalmente de 2018 para cá, né, quando nós tivemos o Brasil polarizado nas últimas eleições. E aí essa onda de fake news ela foi absurdamente divulgada, né? Muitas informações falsas foram encontradas, né? E o que era para ser realmente valer a pena como verdadeiro ficou de escanteio. Então, nós temos uma pesquisadora, né, que trabalha especificamente com a parte da comunicação das fake news, trazendo essas informações para a gente, né? Nós temos, então, aí, quais são as áreas mais atacadas que nós vimos aqui? São a questão das vacinas, né, da dengue, do aborto, da escola sem partido, doutrinação de esquerda, cultura LGBT, erotização, né? Temos, então, essas áreas sendo atacadas comumente pelas fake news, né? Por várias informações aí são trazidas, então, informações falsas sobre essas temáticas, tá bom? Nós vamos ver agora, então, como identificar essas fake news. Olha só, pergunto a vocês, né? Como que a gente consegue identificar e não compartilhar? Muito importante isso, né? Fake news. É identificar e não compartilhar. Se, né, eu tenho aí uma informação, eu identifiquei essa informação, ela é falsa, então eu não tenho por que compartilhar. Não precisa eu passar adiante, né? Passe realmente aquilo que é verdadeiro, que é algo importante, né, para a comunidade em si entender, certo? A sociedade em si entender. Então, a primeira dica que eu trago para vocês, na verdade, a primeira fonte de checagem, né, é não ler só o título, né? Conhecer, então, a matéria. Uma estratégia muito utilizada pelos criadores de conteúdo falso na internet é apelar para títulos bombásticos. Ler o texto completo é um passo básico para evitar compartilhar fake news. Às vezes, um título é provocativo, mas ele não necessariamente está sendo honesto com a própria reportagem, tá bom? Então, quantos de nós já não pegamos aí textos, né? Tem uma notícia ali, uma matéria, aí nos nossos portais, né? Nos nossos sites, assim, uma matéria bombástica, né? Algo assim que vai chamar a atenção mesmo. E aí você só lê o título, passa adiante essa informação e não viu que se tratava de outra coisa, né? Então, ler o texto completo é super importante para você evitar, né, as fake news. Você começa a ler o texto e vê que realmente tem coisas absurdas ali, você já não passa adiante, né? Então, geralmente esses títulos bombásticos, eles não são honestos com a própria reportagem. É isso que nós vamos ver agora, né? Por exemplo, um exemplo aqui que nós temos. Governo federal não está distribuindo cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família, né? O que acontece muito, então, por exemplo, a gente tinha aí uma notícia que saiu. Nós tínhamos, então, aí uma notícia que saiu que o governo federal estava distribuindo cestas básicas para os beneficiários do Bolsa Família, né? Então, as pessoas divulgaram bastante essa informação, né, essa matéria, e aí muitos beneficiários que não têm tanta informação, né, não tinham ali tanto conhecimento sobre, né, o que estava acontecendo, acreditaram, né, que o governo federal iria distribuir essas cestas básicas. Então, leu só o título ali e realmente acreditou, passou essa informação adiante. Só que nós estamos no site da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, onde é afirmado: governo federal não está distribuindo cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família.
Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o programa busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos, né? Então, nós não temos aí o governo federal distribuindo, né, as cestas básicas para os beneficiários. Então, peças de desinformação repercutem, eita, quase que não sai, uma falsa distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a notícia falsa tem sido divulgada de maneira irresponsável, justamente após a divulgação da regulamentação de 2 importantes programas para a segurança alimentar da população: o Programa Cozinha Solidária e a regulamentação das cestas básicas de alimentos saudáveis. O programa Bolsa Família, além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. Então, assim, nós temos várias informações, né, que a Secretaria de Comunicação do Governo Federal traz, desfazendo essa fake news, né? Então, nós não temos essa informação de que seria aí, então, que o governo federal estaria distribuindo essas cestas básicas. Então, traz para mim aí o nosso carimbo de fake news. Olha só, dá uma carimbada. Exatamente, governo federal distribui cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. Isso é uma fake news, né? Então, quem compartilhou essa informação aí estava compartilhando uma informação falsa, tá bom? Carimba que é fake news. Vamos para uma outra. Olha só, outra dica que eu trago para vocês de checagem de informação, se essa informação ela é falsa ou verdadeira, verifique o autor do texto, tá? Isso é muito importante para verificar o autor do texto. Ver quem escreveu determinado texto é importante para dar credibilidade ao que está sendo vinculado. Na checagem de fatos, ver o autor é interessante. É interessante. A notícia foi assinada por alguém que você nunca viu na vida? Questiona a Cristina, né, que aí é a autora do texto. Para tal, se a matéria é assinada por um repórter, o site demonstra responsabilidade pela qualidade da informação. Geralmente, todas as notícias, elas vêm com uma assinatura. Se não tiver assinatura, se tiver uma pessoa que você nunca viu, ou um repórter que não seja conhecido, né, do grande público, ou que não trabalha ali, de repente naquele portal, já desconfie. Porque todo mundo pode escrever qualquer coisa, eu posso escrever qualquer coisa, você pode escrever qualquer coisa e jogar na internet como verdadeiro. E aí nós vamos ver que, de repente, essa informação que nós estamos colocando não tem credibilidade nenhuma. Então, por isso, verificar, né, a fonte, aí, o autor, é super importante. Nós vamos ver outro exemplo, então, dessa informação. Olha só. Professores escolhem livros a serem adotados em sala de aula e não o MEC. Então, nós tivemos também uma fake news aí, né, que o MEC estava distribuindo esses livros, comprando esses livros e mandando para as escolas, né, alguns livros aí que foram adotados em sala de aula. Então, nossa Secretaria de Comunicação Social também do governo foi lá e desmentiu essa fake news. São os professores que escolhem livros, né, a serem adotados em sala de aula e não o MEC que escolhe. O Ministério da Educação envia obras para as escolas apenas mediante solicitação de educadores. A obra O Avesso da Pele, né, que foi aí um alvo de uma grande fake news, entrou no PNLD em 2022 na gestão passada, né? Então aí o governo também começa a se defender, né, jogando que para a gestão passada a compra desse livro que foi exposto aí em algumas escolas, né? Isso, gente, é tão verdade que o próprio livro didático, né, e aqui já é algo de informação que eu trago para vocês, o próprio livro didático que muitas vezes as nossas escolas têm, elas são escolhidas por professores, né, que estão ali no dia a dia na escola, os professores mesmo de vocês que vão escolher. Eles fazem essa seleção, analisam e escolhem, vai uma obra por escola.
Se de repente aquela obra foi escolhida por outros professores, é aquilo que a secretaria vai escolher, né? A Secretaria de Educação do Estado, ela escolhe, tá bom? Então, observem que nós temos, então, essa informação. Realmente são os professores que escolhem os livros e não o MEC. E aí a fake news que aparece é: MEC escolhe livros a serem adotados em sala de aula pelos professores. Essa fake news aí que foi bastante divulgada. O Ministério da Educação envia as obras para escolas após serem escolhidas por próprios membros do Ministério. A obra O Avesso da Pele entrou no PNLD em 2022, na gestão passada, tá bom? Então, não temos essa informação, né? Não é uma informação verdadeira, então pode carimbar aí que também trata-se de uma fake news. O MEC não escolhe o livro, tá? Quem escolhe são os professores que utilizam, então, aí, né, que fazem essa escolha dos livros usados em sala de aula. Certo, pessoal? Muito bem. Nós temos, então, mais uma dica aí, né, para checagem de informações, tá bom? Olha só, veja se conhece o site. Isso é super importante também, conhecer o site, né? De onde se está tirando essa matéria. Não deixe de olhar a página onde está a notícia. Navegar mais no site ajuda a analisar sua credibilidade. Investigar que página é essa, ir lá no Quem Somos, né? Sempre tem isso nos sites, né? E saber se dá para ligar para essa redação e falar com o responsável é fundamental. Algumas páginas tentam simular o endereço de um veículo importante, alterando apenas uma letra, um número ou um símbolo gráfico para parecer que é verdade, né? Não sei se vocês já viram aí também alguns sites, quando eles colocam esses links, né? Quem cria aí, troca só uma letrinha ou um número para parecer que é um site confiável. Quando você clica, joga para outro site que não tem nada a ver. Então, muito cuidado com essas informações também, tá? Sempre buscar o site é super importante, né? Buscar a fonte aí é super importante, tá bom? Outra dica que a gente traz é observar sempre, né, se o texto ele contém erros ortográficos. Gente, isso é de suma importância. Um jornalista, né, que estudou para escrever ali aquele texto, geralmente não vai deixar passar erros ortográficos gritantes, né? Erros ortográficos que vão ser observados aí por todos os que fizerem a leitura, até porque nós temos uma revisão também, o texto ele passa por uma revisão. Então, olha só, as reportagens jornalísticas, elas prezam pelo bom vocabulário e pelo uso correto das normas gramaticais. Por outro lado, os sites com notícias falsas ou mensagens divulgadas pelo WhatsApp tendem a apresentar uma escrita fora do padrão, com erros de português ou quantidade exagerada de adjetivos. Existe uma linguagem que é muito particular do jornalista que não é utilizada em um site de notícia falsa, tá bom? Então, a linguagem jornalística, ela tem, né, a sua forma própria de escrita e não vai ser utilizada, então, aí em sites de notícias falsas, tá? Vamos ver outro exemplo? Olha só. Acompanhem comigo, então, uma notícia sobre o combate à dengue. Ivermectina, limão e caldo de cana não são eficazes no combate à dengue, né? Então, essa notícia também saiu aí que essa mistura limão e caldo de cana, ela seria, né? Seria algo eficaz no combate à dengue, mas não é. O governo federal também, mais uma vez, né, desmentindo, né, aí em relação à saúde. Lembra que eu falei para vocês que saúde, educação, né, eram os que tinham mais alvo aí das fake news? Olha só. Ao notar os sintomas, procure uma unidade de saúde e faça o tratamento adequado indicado pelo profissional de saúde. Nada de tomar ivermectina, limão e caldo de cana, né, contra a dengue. Por favor, vamos procurar um profissional de saúde. Então, o que a notícia traz aí, né? Como que o governo federal ele desmente essa informação? A ivermectina, remédio antiparasitário, volta novamente a ganhar holofotes como possível solução para combater doenças
dessa vez a dengue, né? Lembram lá que a ivermectina foi muito utilizada na época do Covid, né? Da Covid-19. A narrativa falsa foi divulgada nos últimos dias nas redes sociais, inclusive com repercussão na mídia, mas sem nenhum dado ou fonte que comprove a afirmação. Olha só, nenhum dado ou fonte que comprove, certo? Essa informação. Na saúde, gente, se trabalha com dados, se trabalha com fonte. Quem foi o pesquisador, né? Aonde saiu essa pesquisa? Por isso que nós temos as revistas científicas que elas fazem essa divulgação. Então, muito cuidado com isso. Para quem não lembra, acabei de falar para vocês, a ivermectina ela foi defendida na época da pandemia da Covid-19 como parte de um tratamento precoce de combate à doença, porém sem nenhuma eficácia comprovada. Estou trabalhando com vocês aqui com dados científicos, tá? Nós estamos numa aula para a terceira série do ensino médio e eu trago informações científicas, de pesquisas, tá? Não tem nada empírico aqui, que eu acho ou que outra pessoa acha, certo? Nós trabalhamos com dados científicos. Estudos rigorosos foram realizados ao redor do mundo e o resultado é claramente a ineficácia do mecanismo do combate à Covid-19. Para ficar claro, a ivermectina também não é eficaz em diminuir a carga viral da dengue. O Ministério da Saúde não reconhece qualquer protocolo que inclua o remédio para tratamento da doença, certo? Então, através dessas informações, o governo federal ele consegue desfazer, né, essa informação falsa, não deixar que isso vá adiante. Então, a informação que nós tínhamos era essa, né? Que a ivermectina, limão e caldo de cana são eficazes no combate à dengue, certo? Anotar os sintomas, procure uma farmácia mais próxima para o tratamento adequado. Traz o nosso carimbo, então, aí de fake news, né? Fake news, exatamente. Ivermectina, limão e caldo de cana são eficazes ao combate à dengue. Só volta rapidinho para mim, né? A nossa manchete de fake news. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, tem um erro grotesco, né, que eu acabei de perceber. Mentira, gente, já estava tudo combinado para aula, tá? Ivermectina, limão e caldo de cana não são, são eficazes no combate à dengue. Qual é o erro grotesco que nós temos aí, que você de primeira já descartaria que essa informação é falsa? Caldo com U, né, gente? Olha só, na própria matéria que eu trouxe para vocês lá, o caldo está com L, que é a forma correta da escrita. Vejam como é, né, como é quando você tem aí uma empresa séria, um site sério, que é do governo federal, que faz, né, passa por um rigoroso sistema de revisão ortográfica e gramatical. Lá está caldo com L. Nessa informação que nós temos aí, nessa notícia, nesse título, o caldo está com U. Então, já elimine que não é, então, uma informação verdadeira, certo? Vamos para mais uma dica aí de checagem. Saia da bolha da rede social. Tem gente, né, que só acredita em tudo que está na rede social. A gente costuma chamar das, né, tias do WhatsApp. Tudo que está na rede social, tudo que está aí, né, nos aplicativos de troca de mensagem, as pessoas acreditam e saem compartilhando. Então, saia dessa bolha, né, deste lugar. Para estar bem informado, o leitor deve ler e acompanhar o noticiário, não somente nas redes sociais. Ele deve fazer um esforço para estar mais informado, encontrando uma nova fonte na qual ele confia e tenha um bom histórico. Então não adianta eu ficar só na rede social. Assista um jornal na TV, que ali tem informações realmente verdadeiras, né? Leia um jornal escrito, ouça o rádio, né? Que aí é dos meios de comunicações mais antigos e mais eficazes também, né? Saia das redes sociais. Vamos ver o nosso exemplo, olha só. Vídeos antigos de desmatamento da Amazônia são divulgados como atuais. Imagens mostrando a extração de madeira ilegal no Pará são de 2019. Desmatamento na Amazônia caiu pela metade em 2023, tá bom? Então, acontece isso também, né? De pessoas pegarem aí vídeos antigos, a informação ela é verdadeira, mas eu coloco uma informação de 2019 e eu trago para 2025. E aí eu coloco imagens, né? Coloco aí informações que dão a entender que aquela informação realmente é de 2025, mas não. Aquela informação ela é lá de 2019, né? E aí eu trago para esses outros anos. Então,
Às vezes até foto, né? Fotografia também, ó. Peças de desinformação estão repercutindo imagens antigas de caminhões extraindo madeira ilegalmente na Amazônia como se fossem atuais. A gravação, que tem repercutido nas redes sociais, é de 2019 e foi realizada na região da Cachoeira de Aruã, cerca de 100 quilômetros de Santarém do Pará. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia caiu 49,9% em 2023 na comparação em 2022. Segundo dados do sistema DETERBI, do INPE, divulgados em janeiro deste ano, o número é resultado da retomada da política ambiental e climática e da ação de fiscalização após 4 anos de retrocesso, né? Então aí temos também, né, vídeos antigos sendo colocados como atuais. Trata-se então de fake news também, né? Nós precisamos saber realmente que essas informações são verdadeiras. Por isso você precisa sair da sua bolha e, né, das redes sociais e ver realmente aquilo que é verdadeiro, tá? Então, a fake news que nós temos aí dizia o seguinte: vídeos mostram a atual situação do desmatamento da Amazônia. Então vejam, os vídeos são de 2019 e é trazido para aquele ano corrente que era ali 2023, dizendo que era a atual situação do desmatamento da Amazônia, né? Imagens mostram a extração de madeira ilegal do Pará, desmatamento da Amazônia continua crescendo em 2023. Então carimba aí mais uma fake news, né, desmontada, então, com dados científicos aí do governo federal. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos então para mais uma dica aí, olha só. Tome cuidado com o sensacionalismo, né? As fake news, elas tendem a conter palavras ou frases que despertam emoções ou mexem com as crenças das pessoas, atingindo o maior potencial de divulgação e compartilhamento das redes sociais. Se tiver uma manchete, uma foto, um meme ou um vídeo que comova você ou que fale diretamente com aquilo que acredita, duvide, porque pode ter sido feito para isso, tá? Então, geralmente vai mexer muito com a sua emoção, né? Que tem uma foto muito comovente ou que direcione para aquilo que no momento você queira ouvir. Tome cuidado, o sensacionalismo, ele é muito perigoso. E aí nós temos, né, uma outra fake news que é lá da agência de notícias do Acre, né? Que foi desmentido também. Vamos só ver a nossa fake news rapidinho. Muito bem, então lá no Acre, né? O governo do Acre foi alvo de fake news, o próprio governador, que dizia que da própria Casa Civil, que é chamada de Casa Rosada, na época o governador do Acre, que poderia se afastar do governo por problemas psicológicos. E aí o próprio governo emitiu uma nota esclarecendo que isso era uma informação falsa. O governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, acerca da notícia sensacionalista vinculada nesta terça-feira, 21 de janeiro de 2020, né, no sítio 3 de julho, intitulado Exclusivo. Segundo informações da Casa Civil, Gleidson pode se afastar do governo por problemas psicológicos. Vem a público esclarecer que tais afirmações são inverídicas e caluniosas, pois o governador está pleno de saúde física, mental e psicológica. Então vejam, olha só o tema, né? Ali o título, exclusivo, que ele estava se afastando por doenças psicológicas. Vejam só quantos de nós, né, dentro da sociedade, não sofremos com problemas psicológicos. E de repente uma pessoa que esteja passando por isso se sensibiliza, né, com o governador por ele estar passando por problemas psicológicos também. Então a própria Casa Civil emitiu uma nota desmentindo, dizendo que ele estava completamente bem de saúde, né, física, mental e psicológica. Então traz aí pra gente nosso carimbo de fake news. Muito bem, isso é uma fake news, segundo informações da Casa Civil. Ele não estava com problemas psicológicos, certo, pessoal? Muito bem, então, a nossa aula de hoje foi aí para desmentir algumas fake news e trazer dicas para vocês também, para vocês, né, poderem acompanhar as notícias que vocês recebem aí nas redes sociais, nos aplicativos de troca de mensagem e não compartilhar, né? Observem tudo o que nós falamos, as dicas que nós demos, porque todas as informações que foram desmentidas agora na nossa aula foram com base, né, em fatos, né, com base em pesquisas,
né, com realmente informações verdadeiras, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.